Então, nós conversamos na semana passada, né, sobre a questão da avaliação audiológica, da audiometria tonal, via aérea, via óssea, logo audiometria, LRF, PRF, passando rapidamente pelas questões do laudo, e daí quando a gente tenta montar esse quebra-cabeça, o mascaramento ele encaixa aqui, né? A gente precisa dominar todos os conceitos do padrão da via aérea, via óssea e logo audiometria, para que nós consigamos fazer o mascaramento da melhor forma, do modo mais adequado, e, consequentemente, chegarmos no laudo audiológico correto, preciso, sem equívocos e sem falhas de uma orelha interferindo na outra. Então, quando a gente pensa em mascaramento, a gente precisa enxergar isso, a gente precisa pensar nisso. E dentro de cada sistema, de cada paciente, né, a gente tem esse crânio e inserido aí nós temos o sistema auditivo da orelha direita e o sistema auditivo da orelha esquerda, lembrando sempre que a cóclea tem uma composição óssea. Então, o osso com a cóclea inserida ali, composição óssea. E que por mais que os fones e o transdutor ósseo tenha a intenção e o objetivo de fazer uma variação separada, estou estimulando a orelha direita, a orelha esquerda, estou estimulando a orelha direita, a gente tem aqui uma transmissão sonora transcraniana. E é isso que faz a necessidade do mascaramento existir. É por conta disso, por a gente estar falando de um crânio ósseo, onde estão inseridos dois sistemas auditivos, direito e esquerdo, com cócleas ósseas, em função disso, a necessidade do mascaramento aparece, por essa transmissão que acontece de energia de um lado para o outro, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E por que, né, que o mascaramento se faz necessário? Porque as orelhas, elas se ajudam, justamente por estar dentro dessa calota craniana, onde estão essas duas cócleas inseridas. Então, a gente tem aí uma amizade, um carinho entre as orelhas, que faz quando a gente tem diferença entre as orelhas, ou quando a gente tem uma cóclea dominante, uma reserva coclear melhor, essa orelha melhor ou dominante, querer ajudar, querer contribuir na percepção auditiva da outra. E como eu disse antes, tudo isso por transmissão craniana de uma orelha para a outra, de um lado para o outro. Então, gostaria muito que ao final do nosso encontro hoje vocês tivessem um pouquinho mais de facilidade, clareza, de enxergar a questão da técnica de Rude ou técnica platô, que é a que a gente mais vê em relação à aplicação do mascaramento. E para essa técnica existir, nós temos fórmulas que a gente precisa pensar e aplicar em relação ao nosso audiograma. E a mesma coisa em relação ao mascaramento máximo. Conseguir pensar sobre o mascaramento máximo. E assim, quando que eu penso em técnica de Rude? Quando que eu penso em mascaramento máximo? O tempo que a gente tenha para tentar elucidar um pouquinho mais isso para vocês e facilitar a realização dos exames. Vamos ver se a gente consegue. Então, para começar, quero mais uma vez agradecer a Interacústicos pela oportunidade desses nossos encontros nessas quartas-feiras seguidas. Quem não estava conosco a semana passada, eu apresentei um pouquinho do nosso trabalho aqui na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu tenho aí 12 anos de atividade num grupo de pesquisa que a gente trabalha a fisiologia da audição, processamento, zumbido e sempre, né, a avaliação audiológica básica está inserida, onde eu tenho um projeto de ensino, que é a Liga de Audiologia, vinculado ao ambulatório de zumbido, que é onde a gente faz investigação e intervenção nos pacientes com transtorno do zumbido, e com atuação na graduação e no programa de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então, rápida e resumidamente, esse é o nosso trabalho aqui na UFSM. Mostrei as fotinhos da nossa universidade, da nossa casinha de trabalho, e de novo trago para vocês essa imagem
do sistema auditivo para a gente conseguir se conectar com o que a gente vai falar hoje. Então, quando eu falar para vocês tudo que eu falar agora sobre o mascaramento, eu gostaria que vocês enxergassem essa imagem, a imagem anterior que eu acabei de passar. Lembrando, então, dentro dessa calota craniana, tem dois sistemas, um do lado direito e outro do lado esquerdo, de composição óssea, dentro de uma calota óssea, e que esse som faz uma transmissão de um lado para o outro. E é por isso que a gente vai precisar do mascaramento quando as orelhas forem diferentes. Eu nunca vou precisar me preocupar com o mascaramento quando as duas orelhas forem parecidas, quando elas forem simétricas, que foi basicamente o que a gente falou semana passada. A gente não falou em nenhum caso de assimetria, porque as assimetrias vieram hoje. Então, se a gente tiver que fazer uma lista, assim, tá? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que enxergar? Quando a gente pensa em audiologia clínica, em avaliação audiológica básica, eu bato o olho num exame, quando eu comecei a fazer a via aérea de um lado e a via aérea do outro lado, eu preciso saber se existe curva-sombra, se existe sombra de uma orelha na outra. Então, a orelha melhor está fazendo sombra e está ajudando a pior, então a gente vai enxergar o que é a curva-sombra. A curva-sombra só existe porque existe a atenuação interaural. Então, interaural, o nome já diz, né? De uma orelha para outra. E essa atenuação interaural, a atenuação perda, é o que eu tenho de perda de energia de um lado para o outro. Então, eu tenho uma perda quando eu uso via aérea, fone, eu tenho outra perda quando eu uso o transdutor ósseo, e eu tenho outra quando eu faço logo a audiometria, LRF, PRF. Então, esses dois conceitos aqui são os conceitos que regem o mascaramento. Preciso ou não preciso dele, e a gente vai falar sobre isso. Vou me preocupar quando houver assimetria entre as orelhas, e daí nesse momento eu tenho que saber enxergar quem que é a minha orelha testada, ou seja, a que vai receber de novo o apito para via aérea ou para via óssea, e o estímulo de fala para a audiometria, e a orelha não testada, que é a que vai receber o ruído. Então, aqui eu já identifico quem vai ser retestado, reteste DVA, reteste DVO ou reteste de audiometria. E daí eu vou obter resultados depois desse ruído mascarante. Que resultados são esses? Se eu tenho uma resposta em 60, eu tirei a ajuda contralateral, eu tirei a participação da orelha que estava contribuindo, essa resposta ou ela vai ficar no mesmo lugar, porque a ajuda não estava sendo realmente efetiva, não estava participando, ou essa resposta vai ficar pior. Então, eu nunca vou ter uma resposta melhor. Então, os resultados do ruído, pós-ruído mascarante, é disso para pior, tá? Do resultado que a gente tinha para pior. É isso que a gente tem que pensar na análise do resultado pós-ruído. E daí, primeiro passo, qual que é a primeiríssima coisa? Mudança de postura nossa, enquanto clínico, enquanto fonoaudiólogo. Toda vez que a gente fala em mascaramento, vem uma carinha feia, uma carinha de tristeza, eu acho, não, tenho certeza, que não precisa. Enquanto clínico, a gente tem que todo o tempo ficar fazendo raciocínio, pensando. E aqui no mascaramento, sem dúvida, é o lugar que a gente mais tem que pensar, para poder fechar o diagnóstico separando as orelhas. De novo, né? Por mais que o fone ou o transdutor ósseo nos dê a possibilidade de estou na direita, estou na esquerda, não necessariamente eu estou tendo a resposta da direita e da esquerda se eu tenho participação contralateral. Então, entender os conceitos nos traz tranquilidade. Daí a gente já consegue mudar um pouquinho a nossa postura. E o segundo passo é entender que quem manda no mascaramento é a via óssea. São os resultados da via óssea. Porque eu falei lá no início da nossa conversa, agora, minutos atrás, que crânio, dentro dessa calota craniana óssea, cóclea, osso. Então, eu tenho verdadeiras respostas de reserva coclear quando eu vou lá e estimulo diretamente essa cóclea com o transdutor ósseo. Então, quem manda no mascaramento é a via óssea.
Se eu estou fazendo um estímulo desse lado e ele atravessa o crânio, e aqui nesse desenho vocês conseguem ver, ó, o som começa com uma marca preta bem forte e vai diminuindo essa marca, chega com menos força do outro lado. Então, quando eu uso o transdutor aéreo, eu tenho essa passagem, eu tenho essa perda de energia, a gente tem valores aí de 40 a 80 dB que a gente pode ter de perda de energia. Quando a gente está com o transdutor ósseo, ou eu não vou perder nada de um lado para o outro, porque está passando pelo osso direto de uma cóclea para outra, ou eu vou perder bem pouquinho. Então, eu posso perder aí até 30 dB de um lado para o outro. E quando eu estou falando de um lado, para o outro lado, eu posso perder até 45 dB. A gente vai voltar nesses valores de atenuação, mas para começar a elucidar o que a gente tem para conversar hoje, isso tem que ser claríssimo, por isso o segundo passo aí, depois de mudar a postura. Quem manda no mascaramento é a via óssea, são as respostas de via óssea e essa transferência de energia que acontece por conta da vibração de um lado para o outro. Se nós formos pensar em termos conceituais, o que é o mascaramento, se a gente pudesse separar a orelha, assim, né? Tirar a orelha da pessoa, que a orelha melhor, para avaliar só a orelha com maior dificuldade, não dá para fazer o que está nessa foto, né? Mas se a gente pudesse, o mascaramento não ia ser necessário. Mas o que é o mascaramento em termos conceituais? É a gente justamente dividir, separar as orelhas por um ruído mascarante. Então, durante todo o tempo que a gente fala em mascaramento, eu preciso identificar a orelha melhor, a melhor reserva coclear. Então, digamos que a orelha melhor é a direita e a orelha pior é a esquerda. Essa orelha aqui vai receber o ruído. Se ela recebe o ruído, eu não estou testando ela, eu estou tirando ela. Se eu não estou testando ela, ela é minha orelha não testada e ela recebe ruído. Essa aqui, que é a orelha pior, ela é minha orelha testada. É ela que vai ser retestada na presença do ruído mascarante. Eu vou colocar aqui, é como se eu estivesse usando assim, ó. Fica quietinha, orelha direita. Fica quietinha aí. Orelha direita fica quietinha, para a gente testar a orelha esquerda sem a ajuda dela. Por que ela ajudaria? Porque o som é transmitido de um lado para o outro. Então, esse som que veio para a orelha esquerda em forte intensidade, ele vai cruzar o crânio e vai chegar na orelha direita e ela vai responder. E daí vem a tal da curva sombra que a gente já vai falar. Mas o mascaramento nada mais é do que a introdução de um ruído na orelha que eu não quero testar, que é a minha orelha melhor, para eu verificar, analisar, revisar a minha orelha pior, a minha orelha que está com maior dificuldade. Então, percebam aqui que tem uma diferença entre as orelhas. E é nessa situação que a gente fala de mascaramento. É aqui que a gente precisa ver. E daí, essa pergunta eu recebo muito. Prof, qual que é o melhor método? Qual que é o método mais eficaz? Qual que é o mais rápido? É difícil essa resposta, porque eficaz todos são. O mais rápido, sem dúvida, é o mascaramento máximo, porque a gente faz todo o raciocínio ali vinculado com as respostas de via óssea, então ele fica mais rápido, mas ele não é bom sempre, porque se eu tenho uma orelha normal e uma perda severa, a quantidade de ruído que eu precisaria por conta dessa perda severa para colocar nessa normal, talvez o meu paciente não aguente, porque é uma quantidade de ruído muito grande, e a gente já vai falar disso logo em seguida. Mas a contraindicação, entre aspas, do mascaramento máximo seria esse desconforto para o som numa orelha muito boa. Esse ruído incomodar na hora que eu quero tirar a participação dessa orelha. Salvo isso, ele é sempre muito bom. O mascaramento real, que é pela atenuação interaural real, ele é o menos utilizado. Porque daí a gente considera a atenuação interaural de cada sujeito. E eu nem vou falar dele hoje em função do tempo. E o método Platô, que é a técnica do Rude,
Eu acredito que ainda seja a técnica mais utilizada e mais ensinada, né, nas faculdades, nos cursos de fonoaudiologia, e ela é muito boa, ela é rápida quando a gente pega o jeito de fazer o platô, só que ela pode dar super mascaramento nos casos de gap bilateral. Então, a gente precisa cuidar disso e vai ter um caso logo adiante. Então, nesse primeiro momento, qual que seria já o recado? O mascaramento máximo, a contraindicação seria o ruído incomodar o paciente numa perda assimétrica muito grande, pela orelha que vai receber o ruído ser muito boa. E a contraindicação, entre aspas, da técnica de Rude seria ela poder causar super mascaramento quando eu tenho gap bilateral. Então, no slide mais adiante, eu brinco, né, de uma super dica, mas que isso é uma coisa minha, muito Michele, assim. Grandes assimetrias, técnica de Rude. Gap bilateral, mascaramento máximo. Ah, mas eu não posso usar o mascaramento máximo em pequenas assimetrias? Pode, sempre pode. Só tem que cuidar o paciente ali, se ele não vai ficar com desconforto, ficar olhando para o rostinho dele, se ele não vai fazer cara feia quando a gente coloca a quantidade de ruído que tem que colocar, tá? Nenhuma técnica vai dispensar o raciocínio lógico, o raciocínio clínico, o olhar para o paciente, a interação com o paciente. Então, não dá para achar que você vai escolher uma técnica de mascaramento que vai dar certo para todos os casos, que vai dar 100% correto, se a gente não pensar, se a gente não fizer as contas e olhar para o exame, principalmente olhar para o paciente. Às vezes a gente está tão conectado ali nas contas do mascaramento, o paciente está lá sofrendo com o ruído e a gente não viu. Isso é totalmente contraindicado. Então, pensar, raciocinar clinicamente, raciocínio lógico, esse funciona sempre. E não dá para não ter no mascaramento, tá? As técnicas de mascaramento todas, elas são embasadas no mesmo conceitual teórico, que é essa questão da perda de energia, da transmissão transcraniana, que gera a tal da atenuação interaural, que eu vou explicar para vocês um pouquinho agora. Então, a atenuação interaural, se a gente conseguir guardar o nome, já fez metade do caminho. Atenuação, perda, redução, interaural, de uma orelha para outra. Então, é a quantidade de energia que se perde, que atenua, que diminui, que se reduz de um lado para o outro. Então, como que funciona essa atenuação interaural? Eu tenho que pensar no meu transdutor. Se eu estou usando um fone supraoral, eu tenho uma atenuação interaural que começa em 40 dB. Então, um som de 80 dB apresentado numa orelha, ele vai chegar na outra orelha em 40 dB. Ele vai atingir a outra cóclea em 40 dB. Isso é o que acontece de modo geral quando eu uso o transdutor aéreo e penso na atenuação interaural. Quando a gente tem um som de 100 dB, fone de transdutor aéreo, vai perder 40 dB nessa caminhada, nesse passeio pelo crânio e vai chegar do outro lado em 60 dB. Então, se eu tenho 40 dB de diferença entre uma orelha e outra, eu já sei que o som de uma orelha pode chegar na outra. É esse o raciocínio que a gente tem que fazer para pensar, será que eu tenho que mascarar? Então, se essa orelha aqui, deixa eu pegar uma caneta aqui. Se essa orelha aqui, ó, que é a orelha que está recebendo esse som de 100 dB, ela escuta de 100 em diante, e essa daqui tem limiares aproximados de 40 dB, se eu estou fazendo pi, 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 em 100 dB aqui, e esse som está chegando em 60, significa que esta orelha está ouvindo 20 dB do som da outra. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar ruído mascarante nessa orelha aqui que está escutando, para que ela não participe das respostas dessa. Porque senão ela vai participar e eu vou ter o que aqui? Um falso limiar, uma falsa resposta psicoacústica, que é o grande problema. Então, quando a gente não se dá conta que tinha que mascarar, e quando
quando a gente não faz mascaramento, a gente tem uma audiometria errada, porque a gente tem uma falsa resposta ali, um limiar psicoacústico que não era daquela orelha. Porque se essa orelha aqui está recebendo um som de 100 dBs e essa orelha está escutando, o paciente vai levantar a mão, ouvir, em 100. Só que no momento que a gente faz, põe o mascaramento aqui desse lado, nessa orelha, e eu dou esse mesmo 100 dBs aqui, e o paciente não responde mais, eu aumento para 105, não respondeu. Aumento para 110, respondeu. Opa, eu já tive uma resposta aí 10 dB pior. Então, essa resposta, 10 dB pior, já me mostra que esse 100 seria um limiar psicoacústico equivocado. E assim em todas as frequências. Então, a gente pode, na presença do mascaramento, que ficasse em 100, que piorasse para 105, que piorasse para 110, ou que se transformasse uma resposta ausente em 120. Como eu falei antes, ou vai ficar no mesmo lugar ou vai piorar. Mas, se eu não mascaro, se eu não coloco ruído, vem um limiar psicoacústico errado, falso ali. Tá? Isso que a gente estava falando, pensando no transdutor aéreo. Pensando no transdutor fone, usando todo o sistema auditivo. Quando falamos em mascaramento, a importância de fazê-lo de forma correta é fundamental para não acarretar no diagnóstico auditivo errado, o que influencia diretamente no tratamento a ser realizado. Um exemplo disso é nos casos de perdas auditivas assimétricas, em que podemos optar pelo sistema cross ou bicross. No caso acima, o uso errado do mascaramento poderia nos levar a optar pela amplificação convencional ao invés do uso do sistema bicross. E agora relembrando o que vem a ser os sistemas cross e bicross. O sistema cross e bicross é adequado para perdas auditivas unilaterais ou um dos lados sem benefício com o aparelho auditivo. Ao transmitir o som do ouvido com pouca ou nenhuma audição para o ouvido com melhor audição, recorrendo à tecnologia sem fios, este tipo de sistema de amplificação melhora a qualidade de vida do usuário. A solução cross é mais adequada para quem tem um ouvido sem audição e outro com audição normal, enquanto que a solução bicross é mais adequada a quem tem um ouvido sem audição e o outro com algum grau de perda auditiva. Quando a indicação selecionada for o cross ou bicross convencional, uma boa vantagem dos produtos Unitron comercializados pela Escutebem é que não há necessidade de nenhum componente adicional interno ou externo, apenas a programação de um aparelho auditivo convencional realizada pelo fonoaudiólogo no software de adaptação TrueFit. A programação é fácil, rápida e proporciona uma maravilhosa experiência auditiva. Tudo isso graças ao protocolo Sonova binaural, que permite a troca de dados via áudio de banda larga de um dispositivo para o outro. Para isso, basta habilitar o telefone binaural no software e definir a orelha anacústica como orelha preferida, ou seja, aquela que vai apenas captar o som que será transmitido para a orelha melhor. Depois, basta mais alguns ajustes e está pronto. Nesse paciente, caso não sinta os benefícios da amplificação, o mesmo aparelho testado na orelha esquerda pode ser habilitado com o sistema Cross e colocaríamos um na orelha direita apenas para receber o som, com uma oliva aberta para permitir a captação dos sons do ambiente desse lado. Aqui na orelha direita, a pior orelha, está o aparelho auditivo transmissor com o microfone ligado, mas sem liberação de ganho. Enquanto na orelha esquerda, colocaríamos um aparelho auditivo com a função apenas de receber e processar o som que foi enviado pela orelha anacúsica. Para isso, o microfone fica desligado. Se a melhor orelha possuir algum grau de perda de audição e necessitar de amplificação, somada ao recebimento da informação, poderá ser realizada a adaptação bicross, que é justamente o caso
desse paciente apresentado possui perda auditiva bilateral, sendo que a orelha esquerda possui anacusia. Nessa configuração audiométrica, precisamos habilitar o microfone em ambos os lados, porém, o aparelho da melhor orelha, que é a direita, vai receber e processar o som, enquanto o aparelho da esquerda vai apenas transmitir para o lado direito, sem amplificar. Lembrando que, além da praticidade de configuração, os aparelhos da Unitron possuem soluções recarregáveis com íons de lítio, imprescindíveis para a maior durabilidade demandada pelo usuário de sistema Cross e Bicross, devido à troca de dados constante entre os aparelhos. E os usuários ainda podem se beneficiar atendendo o celular diretamente nos aparelhos auditivos e recebendo transmissão de mídia de excelente qualidade. Tudo isso através de um simples controle por toque. Quando a gente usa o transdutor ósseo, eu tirei a caneta. Quando a gente usa o transdutor ósseo, o que acontece? Se eu estou dando um estímulo de 30 dB aqui nessa orelha, eu tenho a possibilidade de ter 0 dB de atenuação interaural. O que é 0 dB de atenuação interaural? Não atenuou nada, não perdeu nada. Esse som de 30 dB que foi posto nesse lado, ele chegou exatamente igual na orelha contralateral. Ele chegou exatamente igual do outro lado. Então, quando a gente pensa na grande maioria das literaturas e nas referências que me fugiu a palavra, porque o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente pensa na atenuação interaural de via aérea, essa atenuação pode ir de 40 a 80. Então, eu perco no mínimo 40 e posso perder até 80 dB de um lado para o outro. Na via óssea, eu posso não perder nada, que é esse 0 dB de atenuação interaural, ou eu posso perder até 30 dB. Por que eu posso perder até 30 dB se a vibração passa direto, se cruza de um lado para o outro? Porque tem uma relação com o tamanho da calota craniana, com a quantidade de gordura na cabeça, com a quantidade de cabelo na cabeça. Tudo isso muda essa energia que vai de um lado para o outro. Por isso que era a média que eu queria falar antes. A média que a gente pensa, que a gente raciocina para a via aérea é em média 40 dB de perda. Na via óssea, trabalha-se muito com o 0, ou seja, não perde nada de um lado para o outro. Mas é importante a gente saber que pode perder. Existe a possibilidade de perder até 30 dB por essas questões que eu falei, principalmente vinculadas ao tamanho da calota craniana e à quantidade de gordura. E daí agora eu vou tentar fazer sentido aqui, mostrando para vocês os casos. Daí aqui eu só coloquei imagens para ilustrar e nós lembrarmos que quando é por transdutor aéreo e transdutor ósseo, existe um raciocínio diferente para perda de energia, para atenuação interaural. E era isso aqui que eu estava falando antes em relação à média. Quando a gente pensa especificamente na técnica de Rude, o que eu tenho de valores médios de perda de energia? Na logoaudiometria, quando eu estou falando para o LRF e PRF, se eu estou falando em 100 desse lado, vai perder 45 e vai chegar nesse. Para a via aérea, transdutor fone aéreo, vai perder 40 dB de um lado para o outro. E na via óssea não perde nada. Isso é o que a gente tem conectado à técnica de Rude, que é a técnica dos platôs. Mas quando nós pensamos no mascaramento real e nessa possibilidade de variação de cada crânio, de cada espessura, essa perda de energia ela pode se modificar. Na via aérea, indo de 40 a 80 e na via óssea de 0 a 30. Michele, eu preciso memorizar todos esses valores? Eu preciso decorar todos esses valores? Não, não precisa. A gente precisa entender que o som chega de um lado para o outro, para olhar para o audiograma e conseguir ver a necessidade do mascaramento. Para enxergar a curva sombra. Então, a sombra é exatamente isso que a gente está vendo aí, né?
É uma pessoa só, mas eu estou vendo duas. Na audição, são duas orelhas, onde eu deveria conseguir separá-las naturalmente, mas eu não consigo por conta da transmissão de energia que existe transcraniana, e essa transmissão de energia acontece por conta da atenuação interaural, porque perde energia de um lado para o outro, mas chega som de um lado para o outro. Então, vamos lá. Esse aqui eu já falei que era a curva sombra. Aqui eu coloquei um exame para nós. Ó. Vamos começar pensando como se nós estivéssemos fazendo o passo a passo do exame. A gente fez a anamnese e o paciente disse que a melhor orelha era a orelha esquerda. A gente faz a via aérea da orelha esquerda. Daí nós fizemos a via aérea da orelha direita. Esse é o passo a passo que a gente segue, né? Depois nós colocamos o transdutor ósseo aqui na orelha esquerda, e daí a gente tem duas opções. Ou a gente faz espelhamento dessa via óssea da esquerda para a direita, e já faz o mascaramento aqui dessa via óssea da orelha direita, ou não. Ou a gente pesquisa a orelha direita e depois faz o mascaramento. Então vamos lá. Nós fizemos a via aérea da esquerda, via aérea da direita, e o que a gente viu? A gente viu que existe diferença entre as orelhas. E essa diferença entre as orelhas parece uma sombra, parece um reflexo da orelha esquerda na orelha direita. E daí, quando a gente começa a analisar frequência por frequência, porque é assim que a gente faz na audiometria e no mascaramento, a gente olha frequência por frequência. Então, aqui eu tenho uma resposta em 100 dBs, aqui eu tenho uma resposta em 60. Se tem 40 dBs de diferença entre as orelhas, eu preciso mascarar, ou seja, colocar ruído aqui nessa orelha, e eu já descobri que essa daqui é a minha orelha não testada, e eu vou retestar essa orelha aqui com apito e fala, porque essa daqui é a minha orelha testada. É ela que eu vou revisar, retestar, reanalisar na presença do ruído mascarante aqui desse lado. Tá, Michele, mas eu não entendi por quê. Se eu tô dando um som de 100 dBs aqui na orelha direita, pi, 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 a gente falou que a atenuação pelo fone, pela via aérea, é no mínimo de 40 dBs. Então, se eu tô dando um som de 100 dBs aqui, 100, que perde 40, chega em 60 do lado esquerdo. E 60 é o limiar auditivo da orelha esquerda. Ou seja, esta orelha está ouvindo o apito que é dessa. A orelha esquerda está ouvindo o apito que é da orelha direita. Quando a gente compara aqui no 500, em 500, a resposta aqui no fone está em 90. E a óssea da orelha esquerda, em 500, está em 25. Então, 90, que perde 40, chega em 50 desse lado. Chega aqui, ó. Então, esta frequência aqui, esta orelha esquerda, está ouvindo muito o apito que é desta orelha. Então, eu preciso mascarar. E assim eu vou frequência por frequência. Quando eu bato um olho num audograma assim, com as ósseas aqui em cima, ó, como essas daqui estão, é impossível não separar essas orelhas aqui com ruído mascarante. Eu preciso fazer isso aqui, ó, separar. É para a orelha esquerda, para poder colocar apito na aérea, apito na óssea e falar de novo as palavras aqui, ó, na logoaudiometria, com ruído mascarante. Então, aqui nesse primeiro momento, a ideia era mostrar para vocês, eu tenho uma curva sombra e eu preciso mascarar. Daí agora, logo em seguida, a gente vai entrar nas contas e nos cálculos do mascaramento. Mas aqui até então eu tenho ou não tenho uma curva sombra? Sim, eu tenho. Por que eu tenho uma curva sombra? Porque eu tenho 40 dBs de diferença comparando a aérea com a aérea ou a aérea com a óssea. Quando eu tenho gap, ou gap aero-óssea assim, eu sempre vou comparar com a via óssea.
Porque lá no início eu falei que quem manda no mascaramento é a via óssea. Então, aqui eu estou dando um estímulo na orelha direita, que está cruzando este crânio, ou por transdutor aéreo ou por transdutor ósseo, e atingindo a orelha esquerda, que vai ajudar. Porque eu falei que elas são amiguinhas, que elas são colaborativas, o som desse lado, o som chegando desse lado, que é a orelha melhor, ela vai ajudar e vai dar falsas respostas, falsos lineares aqui na orelha direita. Então, o que a gente já tem aqui, ó? Esses triângulos já demonstram a simbologia do mascaramento, né? Que o mascaramento foi aplicado e que essas respostas já foram retestadas na presença do ruído mascarante. E daí a mesma coisa na via óssea. Este colcheete mostra que eu já fiz mascaramento e se eu já fiz mascaramento, a orelha esquerda recebeu o ruído mascarante. Aqui na logoaudiometria não aparece, mas sim, foi feito mascaramento. E todas, via aérea, via óssea e logoaudiometria, é a mesma coisa. Ruído na não testada, para eu refazer a pior, que é a testada. Daí aqui eu tentei fazer um resuminho pra gente. O que a gente entendeu ou deveria ter entendido até agora? Que o som apresentado numa orelha, ele vai chegar na outra, mesmo que tenha perda de energia, ele vai chegar na outra, lógico, né? Dependendo da sua intensidade. E isso vai gerar uma curva audiométrica sombra. E o que é uma curva audiométrica sombra? É uma curva falsa, onde as respostas da melhor estão fazendo influência na pior. Ou seja, a pior ou é isso mesmo, ou ela tem mais perda ainda. E com essa análise, com essa interpretação, a gente sabe que tem que tirar a participação da melhor com ruído mascarante. Isso é o mascaramento. Daí, para seguirmos, vamos só colocar em alguns lugares os seus devidos conceitos. Aqui eu já comentei, né? Quando a gente fala em mascaramento, ruído na não testada, toma o estímulo de fala, vai ser a orelha testada. Para a gente começar a mascarar, então. Eu peguei essa imagem de máscara, porque é exatamente isso, sabe? Eu tapo, eu tiro a realidade da orelha melhor. Eu coloco uma máscara, eu coloco eu tô aqui, esqueço as palavras hoje. Já vou lembrar, igual eu lembrei do média antes. Mas eu tiro a originalidade daquela orelha, mascarando ela e colocando esse ruído, então, para ela não interferir. Se a gente entendeu até aqui quando mascarar, que é quando eu tenho diferença de 40 dB entre as orelhas, via aérea com via óssea, porque daí eu já olho para melhor, e quando eu tenho gap, se eu entendi o quando, a gente começa a falar do como. Então, fica assim o quando mascarar. Diferença de 40 dB entre a veada pior e a veada melhor. Eu tenho um gap aéreo ósseo na orelha pior, eu não posso deixar aquele gap ali sem mascarar. E ainda, uma coisa que a gente não tinha falado até agora, que é a questão do Weber audiométrico. Quando eu tenho gap bilateral, eu não posso abandonar aquele gap ali daquele jeito. Eu preciso verificar e entender realmente a reserva coclear. E daí o Weber audiométrico, ele nos ajuda a entender qual orelha eu vou colocar o ruído, quando elas são muito parecidas. Eu sempre vou ter uma orelha dominante. Eu sempre vou ter uma melhor reserva coclear. Então, a gente coloca o transdutor ósseo na testa do paciente e o paciente diz, eu estou escutando melhor na orelha esquerda. Então, a orelha esquerda é a que tem a melhor reserva coclear e, consequentemente, ela que vai receber o ruído. Então, o Weber audiométrico nos ajuda para isso. Inclusive, o Weber audiométrico veio no novo manual, Guia do Conselho, aquele que eu mostrei na aula da semana passada, que não tinha no anterior. Então, isso foi bem interessante. Daí, aqui, nós temos um gap bilateral. Então, pensando naquela ordem que a gente vinha criando agora, minutos atrás,
Eu perguntei para o paciente a orelha melhor dele, ele me falou que era a direita. Então, eu comecei pela aérea da direita, fiz a aérea da esquerda, daí eu coloquei o transdutor ósseo aqui na orelha direita para fazer primeiro essa óssea. Eu tenho duas opções. Ou eu espelho para cá, espelhar é copiar a via óssea, partindo do princípio da atenuação interaural do zero, da técnica de Wood, ou eu capto essa via óssea. Coloco o transdutor e capto essa via óssea para fazer mascaramento depois. Por que para fazer mascaramento depois? Porque eu já sei que essa daqui... Não peguei minha caneta. Aqui. Porque eu já sei que essa daqui é a minha orelha não testada, ou seja, ela vai receber ruído, e essa daqui é a minha orelha testada. Ou seja, ela vai ser revisada, retestada, com ruído mascarante, aqui, ruído na direita, para revisarmos via aérea, via óssea e a logoaudiometria, LRF, PRF. Aqui ficou faltando LRF. Desculpa, não tinha me dado conta, estava sem LRF aqui. Identificando orelha não testada, orelha testada, se a gente for passar por aqueles conceitos que a gente acabou de ver, deixa eu tirar a caneta daqui para poder passar o slide. Eu tenho ou não tenho uma curva sombra? Eu tenho. Quem está fazendo sombra? A direita está fazendo sombra na esquerda. Então, as respostas da esquerda podem estar sofrendo influência e interferência da direita, por conta da atenuação interoral. Então, pegando aqui o exemplo em 2000 Hz, ó, a resposta com mascaramento aqui está em 75. Esse símbolo significa que já foi mascarado. 75 comparado a esse 15, com certeza absoluta a orelha direita está ouvindo. Porque 75 com o fone, pi, que perde 40, chega em 35. Então, aqui, ó, está chegando aqui. Significa que essa orelha está ouvindo. Se eu percebo que ela está ouvindo, eu tenho que tirar ela da jogada, tirar a participação dela para fazer uma testagem oficial aqui. Então, isso acontece nas três situações, VA, VA e logoaudiometria. Eu tenho a simetria entre as orelhas, eu identifiquei já quem é a orelha testada e não testada, já vi que eu tenho que retestar tudo para a gente conseguir verificar os resultados, então, do pós-mascaramento. Como vocês observam aqui, o quadradinho significa que já mascarou, aqui já mascarou, o colchete significa que já mascarou, e o que é já ter mascarado? Já teve ruído aqui desse lado e já teve ruído na orelha direita para fazer a logoaudiometria da orelha esquerda. Então, agora nós seguimos para a gente pensar. Deixa eu só... esse aqui eu já tinha falado. Já falei. Esse aqui só está passando de novo que eu já tinha falado. Eu acho que faltou um slide aqui. Esse aqui é o mesmo exame, só que ele está maior, para a gente ver o resultado. E aqui é outro exame. Esse daqui, a ideia era vermos outra curva sombra. Então, aqui, nesses exames todos, a gente está identificando curva sombra e identificando necessidade de mascaramento. A gente está respondendo o quando. Então, em função do tempo, não vou entrar aqui item por item como eu fiz antes, mas eu percebo uma curva sombra. A orelha direita está fazendo sombra na esquerda e eu tenho que tirar ela, então, da jogada para conseguir retestar a orelha esquerda com fidedignidade. Feito isso, identificamos a necessidade do mascaramento, entendemos que a gente tem que tirar a participação da orelha melhor, agora a gente tem que entender o quanto de ruído que eu vou aplicar. A gente entra nas técnicas de Wood e do mascaramento máximo. Quando falamos em mascaramento, a importância de fazê-lo de forma correta é fundamental para não acarretar no diagnóstico auditivo errado, o que influencia diretamente no tratamento a ser realizado. Um exemplo disso é nos casos de perdas auditivas assimétricas, em que podemos optar pelo sistema cross ou bicross. No caso acima, o uso errado do mascaramento poderia nos levar a optar pela amplificação convencional ao invés do uso do sistema bicross.
E agora relembrando o que vem a ser os sistemas cross e bicross. O sistema cross e bicross é adequado para perdas auditivas unilaterais ou um dos lados sem benefício com o aparelho auditivo. Ao transmitir o som do ouvido com pouca ou nenhuma audição para o ouvido com melhor audição, recorrendo à tecnologia sem fios, este tipo de sistema de amplificação melhora a qualidade de vida do usuário. A solução cross é mais adequada para quem tem um ouvido sem audição e outro com audição normal, enquanto que a solução bicross é mais adequada a quem tem um ouvido sem audição e o outro com algum grau de perda auditiva. Quando a indicação selecionada for o cross ou bicross convencional, uma boa vantagem dos produtos Unitron comercializados pela Escutebem é que não há necessidade de nenhum componente adicional interno ou externo, apenas a programação de um aparelho auditivo convencional realizada pelo fonoaudiólogo no software de adaptação TrueFit. A programação é fácil, rápida e proporciona uma maravilhosa experiência auditiva. Tudo isso graças ao protocolo Sonova binaural, que permite a troca de dados via áudio de banda larga de um dispositivo para o outro. Para isso, basta habilitar o telefone binaural no software e definir a orelha anacústica como orelha preferida, ou seja, aquela que vai apenas captar o som que será transmitido para a orelha melhor. Depois, basta mais alguns ajustes e está pronto. Nesse paciente, caso não sinta os benefícios da amplificação, o mesmo aparelho testado na orelha esquerda pode ser habilitado com o sistema Cross e colocaríamos um na orelha direita apenas para receber o som, com a oliva aberta para permitir a captação dos sons do ambiente desse lado. Aqui na orelha direita, a pior orelha, está o aparelho auditivo transmissor com o microfone ligado, mas sem liberação de ganho. Enquanto na orelha esquerda, colocaríamos um aparelho auditivo com a função apenas de receber e processar o som que foi enviado pela orelha anacúsica. Para isso, o microfone fica desligado. Se a melhor orelha possuir algum grau de perda de audição e necessitar de amplificação, somada ao recebimento da informação, poderá ser realizada a adaptação bicross, que é justamente o caso desse paciente apresentado. Possui perda auditiva bilateral, sendo que a orelha esquerda possui anacusia. Nessa configuração audiométrica, precisamos habilitar o microfone em ambos os lados, porém, o aparelho da melhor orelha, que é a direita, vai receber e processar o som, enquanto o aparelho da esquerda vai apenas transmitir para o lado direito, sem amplificar. Lembrando que, além da praticidade de configuração, os aparelhos da Unitron possuem soluções recarregáveis com íons de lítio, imprescindíveis para a maior durabilidade demandada pelo usuário de sistema Cross e Bicross, devido à troca de dados constante entre os aparelhos. E os usuários ainda podem se beneficiar atendendo o celular diretamente nos aparelhos auditivos e recebendo transmissão de mídia de excelente qualidade. Tudo isso através de um simples controle por toque. Não tem como a gente fugir das fórmulas. Então, elas existem, elas são fáceis, não tem nenhum mistério aqui, mas a gente precisa memorizá-las. Eu digo sempre que se a gente não quiser memorizá-las, está tudo bem tê-la numa prancheta ou na nossa mesa, enquanto a gente está começando a trabalhar com audiologia ou enquanto a gente ainda é aluno. Ou uma situação que eu vivi recentemente de uma colega que trabalhou anos com terapia e resolveu começar a trabalhar com áudio. Era muita coisa para ela memorizar. Ela deixou as fórmulas ali pertinho dela enquanto ela está fazendo o exame. Ela olha. Com o tempo, é natural. A gente vai memorizar. E que fórmulas são essas? Então, vamos lá. Pensando na quantidade de ruído. Quando a gente faz técnica de Rude, esse é o nome da técnica, eu vou ter a seguinte fórmula. Limiar da via aérea, da orelha que não estou testando, da orelha que está recebendo ruído, mais 15 dB. 15 dB é o valor de efetividade. O que é efetividade? Estou realmente tirando a participação dessa orelha. Eu coloquei uma quantidade de ruído ali que
fez ela ficar quietinha e ela não vai ajudar a outra. Quando a gente faz técnica de Rude, quando é mascaramento, reteste, revisão da via óssea, nessa fórmula aqui, a gente acrescenta 15 dBs no 500 e 10 dBs no 1000, que são equivalentes ao efeito de oclusão. O nome, mais uma vez, diz. Efeito de oclusão é o que o fone faz sobre a orelha. Estou fazendo uma oclusão. Efeito da oclusão. Então, o fato da gente tapar a orelha aumenta a necessidade de ruído e, por isso, acrescenta-se ruído nessa fórmula aqui, que é a fórmula padrão da técnica de Rude. Então, quando a gente faz via aérea e via óssea, nas duas, eu vou precisar fazer os 3 platôs de 5. A gente já vai fazer uma simulação aqui. Mas, onde muda a fórmula? Muda a fórmula quando eu estou retestando via óssea, revisando via óssea, e não é só isso, não é só pegar o linear e somar 15 dBs. Eu preciso acrescentar os valores do efeito de oclusão. Esse é o meu raciocínio para quando eu estou aplicando, pensando a técnica de Rude. Quando nós estamos pensando na quantidade de ruído para aplicar o mascaramento máximo, a fórmula, a técnica do mascaramento máximo, eu vou pegar o linear da via óssea da orelha que eu estou testando. Então, aqui tem um O que vale 2 vezes. Linear da via óssea da orelha que eu estou testando. Óssea testada. Eu sempre brinco que esse O aqui vira um lembrete. E eu vou somar 35 dBs. Aqui é sempre assim. Então, eu não tenho essa variação do efeito de oclusão aqui. É sempre linear da via óssea da orelha que eu estou testando, mais 35. Seja para revisar a via óssea, seja para revisar a via aérea. Qual que é a diferença quando eu aplico o mascaramento máximo para revisar a VO e quando eu aplico o mascaramento máximo para revisar a VA? A diferença é que quando eu estou colocando, revisando via óssea, eu vou subindo os dois juntos. Porque percebam que a fórmula aqui, ela está conectada nos valores de via óssea. Então, se a via óssea era 20, o meu ruído vai começar em 55. O paciente não respondeu. Sobe 5, sobe 5. Por que que nada sincronizado? Por que que sobe junto? Porque a fórmula é conectada na via óssea. Então, se o paciente respondeu em 30, 30 mais 35, 65. Tom, ruído. Só que eu dei o estímulo em 30 e o paciente não respondeu. Eu subi para 35. Se eu subir aqui, o ruído tem que subir também. Porque a fórmula é conectada nessa óssea. Por isso que a gente brinca do nado sincronizado e que eles andam juntos. Até o paciente responder. Quando o paciente respondeu, eu estou com a minha quantidade de ruído que eu deveria estar. Porque esse ruído está conectado nessa óssea. O que não acontece na via aérea. Na via aérea você tem um ruído fixo, porque você já procurou a VO, você já tem a VO real. Então você vai ter mascarada via óssea e vai ter aqui resposta de 40 dB dessa via óssea. 40 mais 35 é 75 de ruído que você vai colocar. E você vai revisar e retestar a via aérea sem mexer nesse ruído. Por quê? Porque a via óssea está pronta. Se o ruído está conectado nessa resposta de via óssea, eu não tenho por que mexer. Não vou mexer no ruído. O ruído tá, a óssea está pronta, o ruído também. Eu vou só achar o novo valor de via aérea. Só vou achar o novo linear de via aérea. Vamos ver se a gente consegue fazer esse organograma fazer sentido. Vamos lá. Já volto aqui para não entrar no mascaramento de logo e ficar confuso. Eu peguei o mesmo caso que a gente estava olhando antes para tentar seguir uma linha de raciocínio. Então, a gente viu curva-sombra, a gente viu que tem que mascarar via aérea, via óssea e logo a audiometria, e agora a gente vai fazer as contas. Então, vamos fazer as contas juntos. Vamos aplicar a fórmula. Eu vou começar, deixa eu só pegar a caneta aqui. Eu vou começar fazendo as identificações. Essa daqui é a minha orelha não testada, essa daqui é a minha orelha testada.
Aqui vai receber ruído e aqui vai ser revisado via aérea, via óssea e logo audiometria. Então, no caminhar do exame, né, nós fizemos via aérea da direita, via aérea da esquerda, via óssea da direita, espelhamos para a orelha esquerda ou não. Ou a gente procurou essa via óssea, normalmente, para mascarar depois. Por que mascarar depois? Porque eu tenho um gap aqui, um gap aqui, e essa é a minha orelha dominante. A orelha direita é a minha orelha melhor. Então, se a gente vai aplicar técnica de Rude, vamos entender por que a técnica de Rude aqui causaria supermascaramento. Ó. Vou ficar com a minha calculadora a postos aqui para eu não falar bobagem. Técnica de Rude, limiar da via aérea, 40. Então, fórmula, limiar da via aérea da orelha que eu não estou testando, 40 dB. Mais 15 de efetividade, que é o valor padrão da efetividade. Se eu estou em 500 e eu mascaro primeiro a via óssea, eu tenho que somar o efeito de oclusão, mais 15 dB do efeito de oclusão. Então, o meu ruído inicial aqui para 500 Hz seria 70 dB. Só que, o que acontece? A gente falou todo o tempo do valor da atenuação, da transferência de energia sonora de um lado para o outro, para o apito. Esse som de 70 dB que eu estou colocando aqui, ó, para a orelha direita ficar quietinha e não interferir na orelha esquerda, ele não pode, em hipótese alguma, chegar desse lado. Então, essa orelha aqui só pode ouvir ruído. Essa orelha aqui só pode ouvir tom ou fala, VA, VO e logo. Se eu colocar 70 dB aqui, 70 que perde 40, chega em 30 desse lado. E essa via óssea aqui, ó, ela vai estar ouvindo este ruído. Então, esse aqui é o famoso super... Opa, falhou minha caneta. É o famoso super mascaramento. O que é o super mascaramento? A quantidade de ruído que eu precisaria colocar pela técnica de Rude, ela vai ser ouvida pela orelha testada. E isso não pode acontecer. O que eu faço aqui? Eu troco a técnica. Então, na época, eu brincava do hashtag troca técnica. Na época, eu digo, teve uma época que eu fazia isso, agora não faço tanto. Mas é isso, é troca técnica. Se eu não posso usar a técnica de Rude, que é a aplicação da fórmula que me deu 70 dB de ruído, eu vou usar o mascaramento máximo, que foi o que a gente acabou de falar. Qual que é a fórmula do mascaramento máximo? Limiar da via óssea, só que daí eu vou para a orelha testada, né? Limiar da via óssea, 5 da orelha que eu estou testando, esquerda, 5 mais 35, 40, que é a quantidade de ruído que vem para cá, que vem para a direita. Mas, prof, 40 dB vai em cima do limiar da direita. Então, esse é o famoso mascaramento em cima do laço, que também pode ser chamado de submascaramento, porque ele não tem efetividade. Mas eu posso colocar esse ruído, porque 40 dB está sendo ouvido, porque é o limiar, mas eu não tenho efetividade. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar uma observação na minha audiometria, que na frequência de 500 Hz foi realizado o mascaramento, porém, submascaramento, porque eu não posso subir mais o ruído, porque se eu subir o ruído, essa orelha vai ouvir ruído e ela não pode. Essa aqui só pode ouvir ruído, que é a melhor, e essa aqui só pode ouvir o tom, que é a pior. Mas então, o que aconteceu aqui? Utilizando a fórmula do mascaramento máximo em 500 Hz, nós conseguimos mascarar essa via óssea, porém nós realizamos submascaramento. O que é o submascaramento? Eu não tive efetividade na quantidade de ruído que esse 500 Hz ouviu. Estamos falando da via óssea. Depois eu vou fazer comentários da via aérea, porque aqui tem um probleminha. Aqui ficou sem a simbologia do mascaramento. Mas eu vou só seguir na via óssea para dar mais um exemplo, para elucidar melhor. A gente estava falando de 500, então agora vamos para 1000. Fazendo a técnica de Rude em 1000 Hz, qual que é a técnica de Rude? Eu tenho o limiar da via aérea, da orelha que eu não estou testando,
Eu abri minha calculadora de novo, que matemática não é meu forte. Nunca foi. 35 do limiar, da orelha que eu não estou testando, que é a direita, mais 15 da efetividade, que é um valor fixo de ruído efetivo, que eu preciso, que é da fórmula, mais 10 dBs do efeito de oclusão, porque eu estou fazendo 1000 Hz, e daí a gente soma o efeito de oclusão. O meu ruído inicial seria 60 dBs aqui, para o 1000 Hz, pela técnica de Rude. Depois eu ainda teria que dar platô. 60 que perde 40, chega em 20. Chega aqui, ó. Ou seja, essa via óssea, ela está ouvindo este ruído. Não pode. Não pode porque isso é supermascaramento. Se isso é supermascaramento, eu vou trocar a técnica e vou utilizar mascaramento máximo. O que é o mascaramento máximo? Outra fórmula. Via óssea da orelha que eu estou testando, ou seja, 10, mais 35, 45. O meu ruído aqui vai ser 45 dBs em 1000 Hz. Mas, prof, o limiar é 35, o ruído é 45, isso aqui não é efetivo, porque efetividade é 15 dBs. Sim, exatamente isso. Isso aqui é o que a gente chama de mascaramento mínimo. Eu posso fazer submascaramento? Nesse caso aqui, em cima do limiar, posso. Eu só não posso quando ele é menor que o limiar. Tem um exemplo mais para frente que eu acho que não vai dar tempo da gente falar. Mas eu mostro rapidamente. O mascaramento mínimo, que é um outro conceitual do mascaramento que a gente precisa entender, ele é o quê? Quando eu aplico a fórmula do mascaramento máximo, a quantidade de ruído que chega na orelha não testada, ela não tem 15 dBs de diferença em relação ao limiar, ela tem 10, tipo isso que aconteceu aqui agora. Então, isso aqui configura mascaramento mínimo. Eu vou fazer igual, vou colocar o apito na direita, fazer o pip tom na orelha esquerda, mas eu vou de novo colocar uma observação na minha audiometria. Na frequência de 1000 Hz foi realizado o mascaramento mínimo. Toda vez que eu não atinjo a efetividade, ou seja, 15 dBs de diferença entre a quantidade de ruído e o limiar audiométrico, eu tenho mascaramento mínimo ou eu tenho submascaramento. Lembrando sempre que o submascaramento é esse exemplo do 500 que a gente fez aqui, quando a quantidade de ruído fica em cima do limiar. Isso para o mascaramento de via óssea. O que mudaria para o mascaramento de via aérea? Para o mascaramento de via aérea, vamos para a técnica de Rude. Vou seguir aqui só para fazer frequências diferentes. Em 2000 Hz, a gente viu que já está mascarado, mas eu teria olhado a curva-sombra do exame anterior, antes do mascaramento no caso, e eu preciso ver se tem 40 dBs de diferença entre essa via aérea e essa via óssea. Então, a via óssea da orelha melhor está em 15. A via aérea está em 75. Então, eu tenho 40 dBs de diferença. Eu preciso mascarar porque eu tenho probabilidade de participação da orelha direita na orelha esquerda. Como seria Rude? Eu vou pegar o limiar da minha orelha não testada, que é 35, e eu vou somar 15 dBs de efetividade. 15 dBs de efetividade seria 50 aqui, ó, de ruído. 50 que perde 40, chega em 10. Então, aqui a técnica de Rude, ela não causaria supermascaramento. Eu poderia utilizá-la. Só que, percebam que a via óssea, ela está em 25 aqui, ó. Ela está 15 dBs pior do que a quantidade de ruído que está chegando. Então, aqui caberia eu dar 3 platôs. Eu conseguiria dar 3 platôs. O que são os 3 platôs? São os 3 acréscimos de intensidade, 3 acréscimos de 5 dBs de intensidade nesse ruído. Então, vamos simular. Digamos que antes do mascaramento, essa via aérea estivesse aqui em 60, tá? Vou botar um X aqui, mesmo aqui em vermelho. Estivesse em 60.
E daí aqui eu tô com o paciente fone-fone, porque eu tô fazendo mascaramento de via aérea. Então ele tá com um calorão aqui em Santa Maria. Ele tá fone-fone, ele tá com ruído na direita, em 50 dBs, aqui, ó. E aqui ele tá apitando em 60. Pi, 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 pi. Ele não respondeu. Sobe 5 ou sobe 10, depende de como o profissional faz. Subiu para 65, não respondeu. Subiu para 70, não respondeu. Subiu para 75, respondeu. No momento que o paciente respondeu aqui na orelha esquerda, eu começo os 3 acréscimos de intensidade. Primeiro platô, o que eu fiz? Aumentei o ruído 5 dBs. Estimulo de novo, o paciente tem que ter respondido. Se ele não responder, eu continuo procurando o limiar. Mas aqui ele respondeu em 75. Eu dou o segundo platô, aumento mais 5 dBs do ruído. Então, o ruído que estava aqui em 50 já subiu para 55, agora subiu para 60 e o paciente está respondendo. Eu vou lá e dou o terceiro platô. Subo este ruído para 60, 65. Peraí que eu me perdi. Para 65, subir mais 5 dBs do ruído aqui. Subo o ruído para 65 e estimulo de novo. O paciente tem que responder. Então, são 3 acréscimos de intensidade de 5 dBs, que são os famosos platôs, e nesses 3 acréscimos de intensidade, o paciente tem que ter manutenção da resposta. Se ele não tem manutenção da resposta, você continua procurando limiar. Porque qual que é o objetivo? É encontrar esse novo limiar aqui, é chegar nessa nova resposta. Por isso que a gente coloca esses acréscimos de intensidade, para realmente ter certeza que tirou a participação da orelha direita. Esse é o conceitual da técnica de Rudel. Eu dou o ruído efetivo e dou mais uma aumentadinha nesse ruído. Se tivesse feito mascaramento máximo, também dava. E daí, como seria mascaramento máximo aqui? 25, que é a via óssea da orelha que eu estou testando, mais 35. 25 mais 35, 60. Então, o ruído ele já seria 60 aqui desde o início, ó. Aonde eu cheguei com os meus 3 platôs da técnica de Rude, seria o ruído que já ficaria ali, fixo, para eu procurar o meu novo limiar aqui da via aérea. Então, o que muda, prof? Muda o pensamento, muda a dinâmica do exame. Quando a gente faz Rude, você vai aumentando o ruído de pouquinho em pouquinho e fica menos desconfortável para o paciente, o ruído. Por outro lado, quando a gente faz mascaramento máximo, você já parte da maior quantidade de ruído que você pode ter, que é 60 dBs, para não causar supermascaramento, e procura esse novo limiar, procura essa nova resposta. Só que eu tenho mais ruído, mas por outro lado me torna um pouco mais rápido, porque eu não tenho essa questão de dar um platô e correr o risco do paciente parar de responder. Dar o platô e o paciente parar de responder. Então, eu tenho para mim, assim, uma coisa minha, que se a gente procurar em livro, artigo, onde é que está escrito, não tá. Eu tenho para mim que a técnica do mascaramento máximo, os gapos bilaterais, ela é sempre a melhor escolha. Porque na grande maioria dos casos, vocês viram aqui, a gente fez 2 frequências super mascarou. Em 2000 Hz não super mascarou. Mas é muito comum dar super mascaramento. Então já vai para o mascaramento máximo direto. Salvo que o paciente tenha desconforto. Nos componentes condutivos, seja perda condutiva ou perda mista, é incomum o paciente ter desconforto, né? Porque ele tem um problema maior de orelha média, não que aqui não tenha um problema de orelha interna também. São 2 perdas com problema de orelha interna. Não, mentira. A orelha direita, ela é condutiva pura. A orelha esquerda é que é mista. Mas pode ser que o paciente tenha? Pode. Por isso que eu falei lá no início, olhar para o paciente, interagir com o paciente, para a gente pensar direitinho se está fazendo bem o mascaramento. Para finalizar a demonstração desse caso,
como que a gente pensa para logoaudiometria? Eu falei que eu não ia falar antes aqui para não confundir, mas a fórmula do mascaramento da logoaudiometria, qual é? É o índice de apresentação, que eu estou falando ali no LRF ou no IPRF, menos 30. Então, o valor que eu estou falando no IPRF menos 30 é a quantidade de ruído, valor que eu estou falando no LRF menos 30 é a quantidade de ruído. Quando falamos em mascaramento, a importância de fazê-lo de forma correta é fundamental para não acarretar no diagnóstico auditivo errado, o que influencia diretamente no tratamento a ser realizado. Um exemplo disso é nos casos de perdas auditivas assimétricas, em que podemos optar pelo sistema cross ou bicross. No caso acima, o uso errado do mascaramento poderia nos levar a optar pela amplificação convencional ao invés do uso do sistema bicross. E agora relembrando o que vem a ser os sistemas cross e bicross. O sistema cross e bicross é adequado para perdas auditivas unilaterais ou um dos lados sem benefício com o aparelho auditivo. Ao transmitir o som do ouvido com pouca ou nenhuma audição para o ouvido com melhor audição, recorrendo à tecnologia sem fios, este tipo de sistema de amplificação melhora a qualidade de vida do usuário. A solução cross é mais adequada para quem tem um ouvido sem audição e outro com audição normal, enquanto que a solução bicross é mais adequada a quem tem um ouvido sem audição e o outro com algum grau de perda auditiva. Quando a indicação selecionada for o cross ou bicross convencional, uma boa vantagem dos produtos Unitron comercializados pela Escutebem é que não há necessidade de nenhum componente adicional interno ou externo, apenas a programação de um aparelho auditivo convencional realizada pelo fonoaudiólogo no software de adaptação TrueFit. A programação é fácil, rápida e proporciona uma maravilhosa experiência auditiva. Tudo isso graças ao protocolo Sonova binaural, que permite a troca de dados e áudio de banda larga de um dispositivo para o outro. Para isso, basta habilitar o telefone binaural no software e definir a orelha anacústica como orelha preferida, ou seja, aquela que vai apenas captar o som que será transmitido para a orelha melhor. Depois, basta mais alguns ajustes e está pronto. Nesse paciente, caso não sinta os benefícios da amplificação, o mesmo aparelho testado na orelha esquerda pode ser habilitado com o sistema cross e colocaríamos um na orelha direita apenas para receber o som, com uma oliva aberta para permitir a captação dos sons do ambiente desse lado. Aqui na orelha direita, a pior orelha, está o aparelho auditivo transmissor com o microfone ligado, mas sem liberação de ganho. Enquanto na orelha esquerda, colocaríamos um aparelho auditivo com a função apenas de receber e processar o som que foi enviado pela orelha anacúsica. Para isso, o microfone fica desligado. Se a melhor orelha possuir algum grau de perda de audição e necessitar de amplificação, somada ao recebimento da informação, poderá ser realizada a adaptação bicross, que é justamente o caso desse paciente apresentado. Possui perda auditiva bilateral, sendo que a orelha esquerda possui anacusia. Nessa configuração audiométrica, precisamos habilitar o microfone em ambos os lados, porém, o aparelho da melhor orelha, que é a direita, vai receber e processar o som, enquanto o aparelho da esquerda vai apenas transmitir para o lado direito, sem amplificar. Lembrando que, além da praticidade de configuração, os aparelhos da Unitron possuem soluções recarregáveis com íons de lítio, imprescindíveis para a maior durabilidade demandada pelo usuário de sistema cross e bicross, devido à troca de dados constante entre os aparelhos. E os usuários ainda podem se beneficiar atendendo o celular diretamente nos aparelhos auditivos e recebendo transmissão de mídia de excelente qualidade. Tudo isso através de um simples controle por toque. Se a gente fosse tentar
resumir, né? O que não é resumível, eu brinco sempre, como resumir? Não, é difícil resumir. Mas aqui eu coloquei organogramas de absolutamente tudo que nós conversamos. Quem é a orelha não testada e a orelha testada? Quando que eu vou mascarar? Diferença entre as orelhas e o gato na orelha pior. E a quantidade de ruído, deixando como uma sugestão, assim, forte, pensarem na técnica do mascaramento máximo em termos de qualidade de exame, a gente não supermascara nunca, em termos de tempo de exame, a gente ganha tempo, mas em muito, muito forte recomendação, olhem para o paciente, porque o problema do mascaramento máximo é o desconforto, é o paciente achar que é muito ruído, principalmente se eu tenho uma orelha normal ou uma perda leve aqui na orelha que vai receber ruído, tá? Tô quase acabando. Eu brinquei aqui do acabou quase. Tô quase acabando, porque daí assim, ó, eu falei naquele caso ali sobre esses 3 conceituais que são importantes. Então, a gente não sabe fazer mascaramento se a gente não enxerga submascaramento e a diferença do submascaramento para o mascaramento completamente insuficiente. O super mascaramento que eu mostrei ali na hora da técnica do Rude e o mascaramento mínimo. Então, o que eu só queria reforçar aqui para vocês é que se vocês tiverem sub em cima do limiar, pode fazer. A gente pelo menos está tirando um pouquinho da participação daquela orelha. E se vocês tiverem mascaramento mínimo, pode fazer. O que não dá é para fazer super. O super é quando o ruído, que tinha que ser ouvido só por essa, chegou nessa. Então, o tchan do mascaramento é aquele slide que eu mostrei antes. Eu estou separando as orelhas e uma só ouve ruído e a outra só ouve o pique e fala. Se misturar aqui, deu ruim. E o que é o principal ruim? É quando a quantidade de ruído que a gente somou, principalmente quando faz rude, chega do outro lado. Não pode chegar, tá? Daí é que eu só escrevi tudo que eu falei para ficar escrito para quem quiser o material. E travou aqui. Que eu tinha colocado mais um exemplo, mas eu não vou me estender por conta do tempo. Eu expliquei no outro caso. Eu coloquei as pontinhas do exemplo. E, gente, estou super à disposição de dúvidas. Eu sei que, em termos de avaliação audiológica básica, o mascaramento ele sempre é um dos mais desafiadores, assim. Ele faz a gente realmente sair da zona de conforto, a gente pensar. E eu queria dizer para vocês que agora, o ano passado, a gente fez um trabalho aqui para a Jornada Acadêmica Integrada aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e 40% dos exames que nós fizemos precisaram de mascaramento de via óssea. E eu achei muito legal a gente ter feito esse trabalho, por mais simples, entre aspas, que ele seja, para nós termos consciência que se a gente não souber mascaramento, talvez 40% dos nossos exames saiam com falha de laudo, com falha de diagnóstico. Então, estou super à disposição para as perguntas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Fica de novo aqui os meus contatos de e-mail, WhatsApp e as redes sociais do grupo de pesquisa, que é o GEAC, esse é o meu Instagram profissional, né? Eu uso ele para partilhar com vocês o que a gente faz por aqui. No Instagram tem outras aulas, no canal do YouTube também tem algumas aulas legais. Acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada.